Olá, senhoras e senhores, meninos e meninas, você deve estar imaginando o que eu estou fazendo com essa lente. Bom, eu acho que todo mundo aqui, na infância, já deve ter brincado com essa lente e o sol, né? Já deve ter queimado folhas ou feito coisas até menos, digamos assim, menos edificantes, né? Com uma lente com o sol. Hashtag salvem as formigas. Bom, então a gente se pergunta, né? Por que o sol, enquanto luz dispersa, é relativamente inofensivo para a nossa pele, mas ele pode ser tão destrutivo quando a gente concentra o zoom, quando a gente concentra o foco. Bom, aí já está a resposta, o foco. Aliás, a palavra foco e a palavra fogo têm a mesma raiz. Então, quando a gente pega uma coisa dispersa e concentra, a gente tem uma multiplicação desse poder. Ok, mas como é que a gente pode usar esse conceito para pensar no foco na nossa carreira, na gestão da nossa carreira? Vamos ver isso na lousa. Bom, antes de mais nada, quando a gente pensa em carreira, toda carreira começa com a formação. Os meus alunos talvez estejam vendo isso daqui pela milésima vez, quando eu falo que a formação ela é baseada num tripé de conhecimentos que você adquire na escola, na faculdade. Quando você os aplica à prática, eles se tornam habilidades. E quando essas habilidades elas se incorporam à sua personalidade, elas se materializam em atitudes. E aí nós temos o triângulo da formação. Conhecimentos são facilmente adquiridos, mas também são facilmente perdidos, porque eles se tornam obsoletos com uma certa rapidez, principalmente no mundo descomputado tecnologicamente com tanta frequência quanto o nosso. As habilidades, elas são menos dependentes do contexto, né? Porque você pode levá-las para outras situações, por exemplo, a habilidade de falar em público ela tem várias aplicações em várias profissões, e a atitude é algo que você leva para a vida toda. Então, quando o aluno diz que ele está formado, ele diz, olha, eu adquiri um conjunto de conhecimentos, de habilidades e de atitudes que eu consigo levar e empacotar isso e vender isso numa carreira. Mas a coisa se complica quando a gente pensa, por exemplo, como é que a gente pode pegar essa formação e transformar essa formação num propósito? Então, o que é o propósito? Aí, eu tenho que combinar com o mundo, né? Então, o que é o propósito? É quando eu pego essa formação e levo em consideração outras coisas. Isso aqui tá torto, mas eu sobrevivo. É necessário que eu faça algo que eu faço bem, então pego essa formação, esse conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes e penso em fazer algo que eu executo de maneira competente. Ao mesmo tempo, eu amo fazer, isso daqui, essa parte aqui de cima, depende de quem? Depende de você S.A. Só que existe uma parte de baixo que é mais complicada. Por quê? Se você está falando em transformar isso aqui numa carreira, é necessário que você leve em consideração também que o mundo precisa, e mais ainda, que o mundo paga por isso, né? E aí, juntando essas quatro coisas, você tem um propósito. Mas, e aí vem a questão do foco. E o motivo do porquê que esse vídeo se chama O Pato e o Ornitorrinco Seriam Péssimos Profissionais. Porque pode ser que você encontre um propósito, mas com a falta de foco, você vai ser como um pato. O pato, ele é uma ave que anda, que corre, que voa, que canta, que nada, que ele faz várias coisas, só que ele faz isso, dizem, né? Que ele faz tudo isso muito mal. Ou ornitorrinco, né, que parece que foi feito com as sobras de outros animais. Então, como é que você faz com que esse seu talento não se disperse, como a gente vê aqui na lupa, né, que o foco disperso não tem tanto poder quanto o foco, desculpe a redundância, o foco focado. Vamos ver então como é que a gente faz isso. Acho que vocês já devem ter ouvido falar no princípio 80-20, né? Então, o que a gente quer criar? A gente quer criar uma formação e uma carreira que tem a seguinte configuração. Então a gente vai pensar aqui, essa parte aqui de cima aqui depende de mim, né? Então aqui está você, e essa parte de baixo que é o mundo, né? No caso aqui é o mundo. Cadê o mundo de amarelo? Está aqui o amarelo. O mundo. O que a gente deve evitar? A gente deve evitar que na nossa formação a gente tenha a seguinte configuração.
habilidades que vão me despender 80% do esforço para ter apenas 20% no resultado. Isso aqui seria eu lidando com qualquer coisa ligada a números. Eu sou de humanas, eu sou péssimo com números. Então, já que a ESEG cai na besteira de me chamar para dar aula de cálculo, eu não vou fazer isso, graças a Deus, mas para dar aula de cálculo, de álgebra, de estatística, vai acontecer isso comigo. 80% de esforço para ter apenas 20% de resultado. Então, qual é o truque que você deve levar para sua carreira? A configuração contrária. A configuração na qual você, com apenas 20% de esforço, são coisas que você faz bem e você ama fazer, com apenas 20% de esforço, você tem 80% do resultado. E é assim que você consegue, na sua vida profissional, usar o conceito do foco, ou como diria a lei de Pareto, né, o princípio 80-20, para que você tenha não só uma formação com conhecimentos, habilidades e atitudes que façam sentido para o mercado, coisas que o mundo precisa e que o mundo paga, mas que você não disperse o seu talento, focando em coisas que você faz com certa facilidade, né? Ou seja, com apenas 20% do esforço, você tem 80% do resultado. Para terminar, uma pista de como é que você pode encontrar essa configuração é você fazer uma lista das 10 grandes realizações das quais você se orgulha. Coisas que para você saíram muito fácil, né? Foram muito simples, mas que geraram um impacto grande na vida das pessoas ou até mesmo na sua própria vida, tá? Então é isso que eu tinha hoje para falar a respeito de foco. Foco, gestão de carreira. Então não seja um pato, né? Especialize-se em uma área, o mercado precisa de especialistas e não de generalistas, ok? Então gostou do vídeo? Curte, comente, compartilhe, inscreva-se no canal e até uma próxima oportunidade. Obrigado!